Isso explicar por que a gente gosta de um livro, mesmo quando a gente não gosta de tudo num livro. Esse livro, né? Por exemplo, a protagonista ela é uma pessoa muito complexa, assim. Ela não é uma pessoa assim que você se identifica rápido. Ela é uma engenheira, mas ela é totalmente devotada à astrologia. Parecem coisas contraditórias. Gente, resolvi gravar a conversa dessa semana no quintal, porque está insuportável de calor dentro de casa. Meu Deus, o verão chegou finalmente. Seja bem-vindo a esse vlog, eu sou a Lili e aqui eu mostro o que eu tô lendo, as coisas que eu tô fazendo em casa e no meu mundinho aqui rodeado de livros. Uma das coisas que eu acho mais legal de ler e de participar de uma comunidade de pessoas e que estão sempre lendo, é que a gente se conecta, né, umas pessoas com as outras, assim, isso é muito legal, a gente consegue muita dica de livro. Você gosta disso? Provavelmente você vai gostar daquilo. Eu comecei o perfil lá no Instagram em 2020 e foi a partir de lá, assim, que a minha vida, assim, com relação aos livros, ela ampliou, né, eu sempre sou uma pessoa que gosta de ler, né, vivo lendo e tal, mas foi a partir da minha página lá no Instagram que eu comecei a ampliar meus horizontes mesmo, até pelos estilos de coisas que eu leio e tal. Essa semana a gente finaliza a leitura coletiva Sobre os Ossos dos Mortos, né? E aí eu tava pensando, nossa, que gostoso, né? Eu nunca leria esse livro assim, ou pelo menos não neste momento, né, da vida, se não fosse participar dessa comunidade aí, né, dessa leitura coletiva. E é tão gostoso, porque uma das coisas mais legais quando a gente lê, uma é conhecer pessoas, né, e que tem gostos nem sempre similares, mas a gente se reconhece no outro, né, pelas mesmas características, por esse deslumbramento quando lê alguma coisa que gosta. E tá passando um avião aqui, talvez vai fazer muito barulho. E outras coisas é que a gente acaba descobrindo livros que te conectam a outras coisas, né? Então, por exemplo, eu tô lendo Sobre os Ossos dos Mortos. Esse é um livro que se passa na Polônia, né? Então, no começo do século XXI. Então, tem toda uma questão de fronteira com a República Tcheca. Então, tem a parte histórica que já é muito legal de pesquisar. Então, meio que a gente já sai no lucro porque você vai já conhecendo outras coisas, né? Mas tem uma outra parte desse livro aqui que me tomou completamente essa semana, que é a fascinação aqui da autora por William Blake. A protagonista desse livro, ela tem, né, uma idolatria aí por William Blake, e eu não conhecia nada do William Blake, né, eu só sabia que ele era um poeta britânico, era o máximo que eu sabia. Aí eu fui atrás e descobri que é muito mais que isso, né. Ele foi também pintor, ele tem obras belíssimas, assim, super impactantes. Ele é do comecinho do século XIX, 1800 e alguma coisa, assim, sabe? A produção dele, né? Ele nasceu, na verdade, no final do século XVIII. E, então, numa época onde o iluminismo dominava, né? Você tem essa quebra do negócio da fé, que tudo pode ser explicado pela razão. E aí vem o Blake e vem numa contracorrente total aqui e constrói coisas muito diferentes para a época dele, assim, né? Ele era um doidinho da época, assim, muito interessante, assim, mas ele construiu coisas, assim, belíssimas, poemas, assim, nossa, sonoros, muito lindos, assim, e com conteúdo também devastador, assim, sabe? I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. É muito, assim, fascinante mesmo, assim, e por causa desse livro aí eu fiz uma imersão aí de William Blake na minha vida ao longo dessa semana. E ainda tô deslumbrada, assim. O fato da gente gostar de uma coisa leva a gente a conhecer outras. Eu acho que essa é uma das partes mais legais de ler, assim, porque toda forma de arte vai fazer isso, né? Isso não se restringe a livros, né?
Mas o que é legal do livro é que, como o livro é muito devagar, você precisa de muito tempo se debruçar no livro até você ler ele do início ao fim, se comparado principalmente a um filme, ao tempo que você olha um quadro, ou a uma música, né? O livro ele te toma muito tempo, né? Então te permite, né? Eu acho também fazer mais conexões. E aí eu achei que eu devia trazer essa reflexão aqui com vocês, porque às vezes é difícil explicar por que a gente gosta de um livro, mesmo quando a gente não gosta de tudo num livro, né? Esse livro, por exemplo, a protagonista ela é uma pessoa muito complexa, assim. Ela não é uma pessoa assim que você se identifica rápido, sabe? Ela é uma engenheira, mas ela é totalmente devotada à astrologia. E aí as coisas meio que causam um estranhamento inicial, assim, sabe? Porque uma pessoa que é tão lógica, né? Que ela tem uma lógica matemática, né? Como que ela de repente se debruça e encontra significado na astrologia? Parecem coisas contraditórias. Mas aí, estudando sobre Blake, né, lendo um pouquinho sobre William Blake, sobre as ideias dele, faz todo sentido, né? As coisas se conectam. Então, de repente, quando a gente não gosta de um livro, que a gente às vezes só não entendeu, não que não entendeu, assim, não é aquele negócio, você não gostou porque você não entendeu, não é isso. Mas é que, de repente, eu sou da opinião de que a gente sempre tem que voltar um passo atrás. E antes de falar, não gostei, não quero, não tem nada a ver comigo, às vezes procurar, será que eu não cheguei ainda naquele lugar em que o autor queria? Porque esse livro aqui vai ser muito difícil alguém gostar, eu acho. Não muito difícil. Vai ser... a pessoa vai estar perdendo, se ela gostar desse livro, sem saber o contexto sobre as ideias do William Blake, assim. Eu acho que esse livro não tem como se desconectar de discutir esse livro sem considerar as ideias de William Blake, porque a autora claramente aqui ela faz um paralelo entre a produção desse artista e a nossa protagonista. Bom, hoje é sábado, acho que eu comecei a gravar esse vlog na segunda-feira. Ao longo da semana eu finalizei sobre os ossos dos mortos. Gostei muito, muito desse livro. Ele tem como pano de fundo aí um mistério, um mistério policial mesmo, né? Algumas pessoas vão morrendo, parece que tem alguma coisa estranha ali acontecendo. O lugar é meio inóspito, no inverno. As coisas no livro começa no inverno lá, uma região entre a Polônia e a República Tcheca. Então tem toda assim, uma atmosfera de murder mystery, mas esse livro não é sobre o mistério em si. Esse livro é muito mais que isso, ele usa só esse mistério como pano de fundo para falar de muitas outras coisas. Foi uma ótima experiência de leitura ao longo dessa semana, assim, o que eu não tinha conseguido ler muito na semana passada, nessa semana deu muito mais certo, para você ver que tem semana que a gente lê mais, tem semana que a gente lê menos. Aconteceram coisas aqui em casa também que me possibilitaram ler mais, né? Então foi uma semana aí muito imersa, principalmente nesse livro. E eu acabei de ler ele na quinta-feira, ou na sexta. Hoje é sábado? Não, eu acabei na quinta. Aí ontem eu acabei não lendo nada, e agora cedo eu tenho um hábito que é ler de manhã, quando eu acordo. Geralmente, no sábado de manhã é o dia mais tranquilo da semana para eu ler. E aí eu retomei o meu livro de contos, né, das Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Só que eu tava querendo pegar algo mais, e eu fui lá na minha estante e peguei um livro que eu já li há uns anos atrás, que é 84 Charing Cross Road, que é um livro fininho também, é um livro entre correspondências de uma mulher que mora em Nova York, isso na década lá de 50, e com a livraria em Londres. Eles vão trocando cartas, porque ela vai fazendo os pedidos dos livros, eles vão enviando, e a troca de cartas entre eles. É um livro fininho, mas muito gostoso de ler, histórias que falam sobre livros, né? Eu comecei a folhear hoje de manhã e estava relembrando a história, porque ela realmente é uma história
que ela é muito gostosinha de ler, sabe? Um livro bem good vibes, assim. Ela tem umas opiniões também bem particulares sobre a forma de que ela lida com os livros. Acho que é uma parte muito bacana, mas eu trago isso com mais detalhes no próximo vlog, tá bom? Acho que eu vou fechar por aqui então, pessoal. Obrigada por acompanhar o vlog dessa semana. Semana que vem tem mais. Tchau!